invisível Deus, amigo meu, amado meu, quem poderá nos separar do teu amor? Morte ou dor, guerra ou solidão, nada é maior que a bondade do teu coração. O teu amor me conquistou, tua ternura me alcançou. Como não te adorar, me entregar, corresponder ao teu amor que feriu meu coração e me ergueu com seu perdão. Todo louvor a ti, aquele que tudo em mim realizou. Olá, gente, que alegria! Estamos começando o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso, arcebispo aqui da Arquidiocese de Curitiba. Eu quero acolher você que nos acompanha em todo o Brasil, seja via satélite, pelos canais abertos, TV a cabo, seja pelo nosso aplicativo, canal do YouTube, também pelo nosso Facebook. Quero convidar você, pegue a Bíblia, caderno, caneta, vamos juntos conhecer a Palavra de Deus com Dom Peruso. William, Jonathan, olha aí, temos um rosto novo. Já esteve, mas depois se ausentou. Este aqui parece anjo do Apocalipse. Aparece repentinamente e também desaparece. Mas bem-vindo, rapaz. Com estes seus cabelos, parecem um enxamezinho de abelha. Vinícius também. Queridos, queridas, hoje vamos encerrar o estudo do Apocalipse. Já faz bastante tempo, não? Até a nossa Tere lá, a tradutora em linguagem de Libras, andou a reclamar que as explicações do Apocalipse são tão desconhecidas para ela que até a linguagem e a tradução e os símbolos para os quais ela precisa expressar em linguagem de gestos é difícil. Ô, Tere, mas não reclame, é nesses casos que você cresce e aprende. Quando é para ficar no linguajar cotidiano demais, ninguém cresce. Não reclame, mas se você quer eu posso aprofundar e a gente fica mais uns 4 ou 5 encontros com o Apocalipse. Dá um sinalzinho aqui. Não? Não. Aqui são elas que mandam, não é só na sua casa, querido telespectador. Tá bem, vamos lá então. Hoje nós vamos concluir, era isso que eu gostaria. Talvez com alguma pressa a mais, ou melhor, não com pressa, caminhando com maior celeridade, porque parece-me caminhamos bastante e temos já um esquema, um quadro mental que nos permite uma interpretação razoável de toda a dinâmica simbólica e teológica que o livro do Apocalipse nos lega. Deve ter você percebido, querido telespectador, telespectadora, que nós fomos até o capítulo 14, quase que passo a passo, numa sequência ordenada segundo a redação do livro mesmo. A partir do capítulo, depois do capítulo 14, a partir do capítulo 15, demos um grande salto, porque senão o estudo se estenderia demais, mas eu expliquei no encontro passado. Até o capítulo 14, são os confrontos que os cristãos e perseguições e desafios e óbices e ameaças, temores, uma vida muito sofrida para o cristianismo.
e para os cristãos e para as primeiras comunidades cristãs. Até então, a grande exortação do livro era a perseverança. Depois, o dragão é vencido. Também a besta, suas bestas, a quem o dragão transferiu seus poderes. Dragão, potência diabólica. As bestas, potências ou versões históricas, expressões históricas e políticas da potência do dragão. E aí o Império Romano e suas províncias e governos, com tudo o que significava de tirania e de imperialismo, de caráter político, de caráter religioso, de caráter histórico, de caráter social. Não é só uma dimensão espiritual, é a inteireza da vida que o império dominava. Seguiram-se, aqui eu começo a falar dos capítulos 15, 16, 17, até 18, as sequências de derrotas das forças diabólicas e dos adversários dos cristãos. E hoje vamos à conclusão, então, que tem um caráter festivo. A vitória do Cordeiro e a participação dos eleitos na grande vitória do Cordeiro é a conclusão. O que pretende o autor do Apocalipse, filhão, pretende que o leitor vá até o final do livro para compreender onde terminará a história humana. Terminará para aqueles que se mantiverem fiéis ao seguimento do Cordeiro, meninão. Eles participarão das alegrias e da vitória do Cordeiro. A linguagem é muito simbólica, como tudo no Apocalipse, mas vamos lá. William, você queira ler, por favor, aqui, o telespectador pode acompanhar comigo, por agora, capítulo 21, versículos 5 e 7 apenas. O que está sentado no trono declarou então: eis que eu faço nova todas as coisas. E continuou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, elas se realizarão. Eu sou o Alfa e o Ômega. Elas se realizaram. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede eu darei gratuitamente da fonte de água viva. O vencedor receberá esta herança, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Eu gostaria que aqui inserissem o capítulo 21, versículo 5, se possível. Olha aí. Hoje, querido telespectador, telespectadora, eu falei, caminharemos com maior celeridade, mas nem todos os versículos estarão inseridos aqui e não será necessário. Porém, você precisará acompanhar, também tendo sua Bíblia em mãos. O que está sentado no trono declarou então. Capítulo 21, versículo 5. Eu gostaria, meu irmão, minha irmã, só de lhe recordar, a partir do capítulo 21, começa aqui os retratos da Jerusalém celeste. Jerusalém, tenhamos bem presente, é a cidade de Deus. Na teologia do Antigo Testamento, o Monte Sião. Agora Jerusalém é celeste. Ela é do céu que desce a cidade. Cidade é o lugar onde habita o povo de Deus. Tem o templo em Jerusalém, tradição do templo. O templo é o lugar onde Deus habita. Deus e o povo habitam na mesma cidade. Teologia do Antigo Testamento.
Mas os cristãos, depois de tantas perseguições, o autor pretende destacar. Não é que os perseverantes irão ao céu, é o céu que virá até a terra para construir aqui a eternidade com os discípulos que se mantiverem fiéis, que tiverem se mantido fiéis. Até você pode ler, William, capítulo 21, versículo 1. Vi então um céu novo e uma terra nova, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram e o mar já não existe. O mar já não existe. O mar não é o elemento geográfico, as águas oceânicas. Mar e o seu fundo é o lugar onde habitam as potências diabólicas. Já não existe mais o mal no novo céu e na nova terra. Veja o versículo 4, William. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor e nem dor haverá mais. Ele, o próprio Deus, vai enxugar as lágrimas dos olhos daqueles que se tiverem mantido fiéis. A linguagem aqui é profundamente consoladora. Daí o versículo 5, o que está sentado no trono declarou, sentado no trono. Desde os primeiros capítulos do Apocalipse, falava eu aqui, lembra, William? Também o Vinícius, o trono. Nunca se dizia quem era, mas deixava-se vislumbrar de maneira inconfundível, entrever, de maneira inconfundível que se tratava de Deus. Pois bem, aquele que está sentado no trono declarou, pode ler, William? Eis que eu faço nova todas as coisas. Faço novas todas as coisas. É impressionante. Parece que uma nova história vai começar. Tudo outra vez. Na nova história, no novo tempo, quando já não houver mais o mal no mundo, parece que tudo estará a retornar ao projeto originário que Deus sonhou para o mundo que criou. Sem pecado, sem dor, sem egoísmos, sem vaidades, sem ódios, com predomínio da paz. Eis que faço novas todas as coisas. Escreve. Escrever. Naquele tempo, querido irmão, querida irmã, não era como hoje que dispomos de impressoras e computadores e digitações e digitadores e tudo, e fotografias que fotografam até as letras, ou então até a voz se torna letra. Não era assim. Escrever é para que permaneça como uma verdade que jamais será esquecida, porque estará registrada de maneira fixa, irremovível. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. É uma determinação de que quem está sentado no trono faça valer, torne a forma escrita, valor definitivo e para sempre, as palavras quais? Novas todas as coisas. É impressionante. Por exemplo, no capítulo 1, 11, essas palavras são fiéis e verdadeiras, aparecem lá, não precisa ir até lá, William. Fiel e verdadeiro. Mas é alguém, ora um anjo, ora uma voz misteriosa e indefinida. Por vezes é uma voz do céu. Fiel e verdadeiro. Aqui, agora, é o próprio Deus que diz, quem está sentado no trono. Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras.
porque elas traduzem a realidade do próprio Deus. É o próprio Deus a falar. E o que é que ele fala? Tudo será novo, absolutamente novo e feliz para quem tiver se mantido fiel ao Cordeiro. Aquelas potências diabólicas que destruíam e perseguiam os seguidores de Jesus Cristo estão definitivamente derrotadas. Vamos ao versículo seguinte, por favor. Vai lá. Disse-me ainda, elas se realizaram. Eu sou o Alfa e o Ômega. Só um instantinho. Quais elas? O que elas? Todas as coisas eu as farei novas. Elas já se realizaram. Isto o que quer dizer? Ainda que nem tudo tenha sido percebido, a vitória já está decidida e já está em ato. Mais de uma vez eu falei que a história humana é como um jogo de cartas marcadas, na qual a vitória de Deus vai se consolidar. Está chegando a hora. Segue, filhão. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ou seja, a totalidade do mundo criado está sob sua autoridade. A autoridade de quem está sobre o trono. Alfa. O momento primeiro da existência da história, até o momento último, está sob sua autoridade. É Ele que faz existir tudo o que existe. Então, em tudo o que existe, foi eliminado o mal de vez que se introduzira no projeto de Deus. Vai lá. E a quem tem sede, eu darei gratuitamente da fonte de água viva. Água viva. No Antigo Testamento, William, as águas, região semidesértica lá no Oriente, sabe, meninão? No Brasil, as nascentes de água são mais encontradiças, mais fáceis, elas existem mais. Não é assim lá. Então, quando há uma fonte, que preciosidade! Então, a quem tiver sede, eu darei gratuitamente da fonte da água viva. Água, lá no Antigo Oriente, era uma das grandes promessas, um dos grandes símbolos dos tempos messiânicos, dos tempos da salvação. Um tempo da salvação, como seria? Um tempo de abundantes águas, com abundantes jacentes. Mas no Novo Testamento, água e água viva está associado com o Espírito Santo. Eu darei gratuitamente do Espírito de Deus. Um pouco mais, fonte, e não é água para beber, é água viva em português. No texto original, água que faz viver. A fonte da vida faz viver. Se em contraposição ao império que oferecia a morte, aquele que está sobre o trono oferece gratuitamente a vida. O Império Romano oferecia uma falsa verdade a troco de submissão econômica, militar, política e pessoal. Aqui, o contraponto é fonte de água viva. Do próprio Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 4, no diálogo com a samaritana: quem tiver sede, venha a mim e beba. E do coração de quem crer em mim, farei jorrar rios de água viva. É a vitória de Jesus Cristo na existência dos cristãos. Um pouco mais, vamos lá. O vencedor receberá esta herança, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. O vencedor receberá essa herança, herdar. A herança não é o direito que o filho tem de herdar o que lhe legam os pais.
é uma espécie de direito próprio de todas as sociedades. Aqui não é uma herança de quem conquistou ou de quem tem direitos. Nem sempre herança na tradição bíblica significa o direito de alguém ter para si o que pertencer aos pais. Herança é também tornar-se destinatário da gratuidade de Deus. Darei gratuitamente das águas da fonte da vida. Serei seu Deus. Aqui é a expressão da antiga aliança, dos tratados da aliança. E ele será meu filho. Está falando de quem aqui? Aqueles que tiverem se mantido fiéis terão com Deus uma qualidade relacional de filhos. Se você lembra, William, lá no capítulo 1, versículo 14 do Evangelho de João, telespectador também, olhe, João 1,14. Aqueles que receberam e acolheram o verbo, deu-lhes a força e o poder para se tornarem filhos de Deus. Lá, promessa. Aqui, realização. Sigamos um pouco mais, por favor. Agora vamos dar um salto para o versículo 9. Leia o 8 também, mas nós não precisaremos nos deter tanto neste aí. Quanto aos covardes, porém, e aos infiéis, aos corruptos, aos assassinos, aos impúdicos, aos magos, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua porção se encontra no lago ardente de fogo. Aí está a se referir a todas as formas dos seguidores do Império Romano e das próprias autoridades romanas. São adjetivações para indicar a condição espiritual e o destino final daqueles que se tornaram instrumentos de potência perseguidora em nome do império. Mas vamos o que nos interessa é o versículo 9, por favor. Versículo 9. Depois, um dos 7 anjos das 7 taças cheias com as 7 últimas pragas veio até mim e disse-me: vem, vou mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. Veio até mim e disse-me: vem, vou mostrar-te a esposa. Desde os tempos do Antigo Testamento, a aliança, Deus, Israel, já expliquei, já falei outras vezes, é feminino. Deus e pova, Israel. A imagem matrimonial, a linguagem esponsal, para referir-se às relações de Deus com seu povo. Olhem, aqui vem o anjo que convidou várias vezes o vidente e agora vai mostrar a esposa, a mulher do Cordeiro. Fique com essa expressão, a esposa, a mulher do Cordeiro. Fique com essa expressão, querido telespectador. Esta imagem, fixe-a. Por favor, nós retomaremos daqui a pouco. Nós vamos para um breve intervalo. Antes disso, eu quero lembrar a você, nós estamos em meados do mês de novembro. Eu já quero agradecer a você que já contribuiu com essa obra de Deus, essa obra de evangelização, com a TV Evangelizar. E você que ainda não fez a sua contribuição, faça a sua contribuição, nos ajude. Vamos para o intervalo, voltamos já. Eis que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas.
ômega, princípio e fim. Sim, Ele é. Sim, Ele é. Alfa, ômega, princípio e fim. Sim, Ele é. Sim, Ele é. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é o Senhor, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é o Senhor. Estamos de volta, Alfa, Ômega, princípio e fim. Ele dará gratuitamente da fonte de água viva. É o programa Conhecendo a Palavra, chegando na sua casa. Quero aqui saudar o Marcos de São Paulo, a Amanda de Curitiba, o Juliano de Fortaleza, a Rosângela do Rio de Janeiro e o Tiago de Pinhais, região metropolitana de Curitiba. E eu quero saudar também todos estes. E a vitória do Cordeiro é motivo para alegria de nós todos. Seria muito importante, querido irmão, querida irmã, não apenas que estudássemos a palavra, mas que nos servíssemos dela para rezar, para falar com Deus. Não é apenas literatura, não é apenas retrato religioso do mundo antigo. Aqui é a palavra de Deus. E em tempos de tantas dificuldades como vivemos hoje, o Apocalipse tem belas inspirações para a nossa espiritualidade e a nossa oração. As orações de louvor, quantas presentes aqui, e louvores entoados em situações dramáticas. E também esperanças manifestas, e também súplicas expressas, e também experiências partilhadas. Aprendamos a rezar. É decisivo que a leitura orante, para a nossa fé é decisivo que a leitura orante realimente e inspire o nosso modo de crer. Mas vamos um pouquinho mais. William, agora nós tínhamos começado aqui no versículo 9, mas eu gostaria, William, que você lesse capítulo 21, versículos 9 até 14. Ele vai ler, depois nós veremos versículo por versículo. E queira acompanhar aí com a sua Bíblia, por favor, querido amigo, querida amiga, aí na sua Bíblia, Apocalipse 21, 9 a 14. Força, gurizão! Depois, um dos 7 anjos das 7 taças cheias, com as 7 últimas pragas, veio até mim e disse-me: vem, vou mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. Ele então me arrebatou em espírito sobre um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus. Com a glória de Deus, seu esplendor é como de uma pedra preciosíssima, uma pedra de jaspe cristalino. Ela está cercada por muralha grossa e alta, com 12 portas. Sobre as portas há 12 anjos e nomes inscritos, os nomes das 12 tribos de Israel. 3 portas para o lado do oriente, 3 portas para o norte, 3 portas para o sul e 3 portas para o ocidente. A muralha da cidade tem 12 alicerces, sobre os quais estão o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Venha comigo, telespectador. Vamos lá. Já expliquei, ainda que rapidamente, o versículo 9, mas vamos com ele. Retomemos. William, já para cá. Leia o que aqui está. Depois, um dos 7 anjos das 7 taças cheias com as 7 últimas pragas veio até mim e disse-me: vem,
vou mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. Então, o que vai se esperar? Que se veja uma mulher, uma esposa, relação esponsal de Deus com sua escolhida. O que é? Que vem no versículo seguinte, então, vai lá. Versículo 10. Ele então me arrebatou em espírito sobre um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus. E ótimo. Ei, telespectador, ele então me arrebatou em espírito. Quantas vezes este nosso autor foi arrebatado e foram-lhe apresentadas visões de toda ordem. Aqui estamos entre as últimas e as mais belas. Grande e alto monte, mostrou-me a cidade santa, alto, uma visão desde os céus. A noiva, a esposa é Jerusalém. Vou mostrar-te a esposa. É uma cidade que descia do céu de junto de Deus. Todas aquelas visões que o vidente tivera antes, cavalos vermelhos, pretos, verdes, escorpiões, animais com aspecto de leão, pata de pantera, reações de ursos, e todo aquele linguajar aterrador, tudo para ilustrar a magnitude das potências destruidoras do mundo criado e nele dos cristãos. Tudo aquilo passou e a Jerusalém, esposa, Jerusalém é cidade. Cidade é um lugar de relações, de convívio de muitos, de presença de todas as diferenças, de multiplicidade de experiências, unificados pela relação de amor com seu Deus. Descia do céu, de junto de Deus, quase que como uma marcha nupcial, né? Entra na igreja, a noiva, todos aguardando, abrem-se as portas, pam, pararam, pararam, nananana, e vai até o altar. Parece que o mundo criado se torna o altar das núpcias nas quais o encontro com Deus e seu povo terão as mais expressivas das linguagens esponsais. Linguagem esponsal. Ô, Tere, você, como é que linguagem esponsal aí, como é que faz isso, hein? É linguagem matrimonial. Como é que é? Ah, viu, William? Aprenda. Você é casado. Faça esses gestos aí que tem que fazer. Voltemos, por favor. Versículo seguinte, então, 11. Versículo 11. É só com falar a em glória linguagem de Deus, esponsal, ele se distrai, né? Falou em linguagem aí esponsal. complica, né? Versículo 11. Com a glória de Deus, seu esplendor é como de uma pedra preciosíssima, uma pedra de jaspe cristalino. Está descendo a cidade, a Jerusalém celeste. Ele vê desde o alto do monte. Ela desce com a glória de Deus. A tradução não é com a glória de Deus, como se tratasse aqui de um elemento a mais. Como se estivéssemos a falar aqui de um carro e de seus ocupantes, duas realidades integradas, mas distintas. Não, aqui não é assim. Não é com a glória de Deus. É a glória de Deus nela. Ao se falar, não é um elemento distinto, é constitutivo da própria cidade ser dotada da glória de Deus. Como é constitutivo para, ao se falar de mulher, feminilidade.
é constitutivo, não é um elemento novo. Homem, masculinidade, não é mais um acréscimo, é da natureza de um expressar-se na linguagem. O homem em linguagem masculina, ou mulher feminina. Aqui também, falar de Jerusalém é falar da glória de Deus nela presente. Seu esplendor é como de uma pedra preciosíssima, pedra de jaspe. Jaspe é uma pedra extremamente brilhante, é das que mais brilham dentre as pedras que se conhece. Cristalino, transparente. A luz atravessa, permeia o vidro. Aqui o jaspe, linguagem simbólica, se torna portador, a cidade, cujo brilho é como de jaspe, ela se torna a expressão do esplendor da glória de Deus. A Jerusalém celeste, ou o povo de Deus, ou a comunidade dos salvos, ou a grande multidão dos 144 mil, como se quiser, podemos aqui referir. De qualquer maneira, meninão, compreenda. Jaspe cristalino é imagem usual da época para referir a preciosidade representada pela Jerusalém celeste. Segue mais um pouco. Ela está cercada por uma muralha grossa e alta, com 12 portas. Sobre as portas há 12 anjos e nomes inscritos, os nomes das 12 tribos de Israel. Olha aqui agora esta cidade. Vamos observar. Muralha grossa, alta, não será mais vencida. É a imagem usual do tempo. As cidades medievais também eram cercadas por muralhas elevadas e grossas, não podem ser tomadas, os inimigos não a vencem, não a expugnam, eles não vão vencê-la, não vão derrotar a cidade. 12 portas. Este 12 faz lembrar o povo de Israel, 12 patriarcas. Aqui entramos no âmbito do Antigo Testamento. Sobre as portas anjos, com os nomes escritos, os nomes das 12 tribos de Israel. Só estes? 12 aqui. Que mais? 13. 3 portas para o lado do oriente, 3 portas para o norte, 3 portas para o sul e 3 portas para o ocidente. Volte ao 12, por favor, William. Vai lá. Sobre as portas há 12 anjos e nome inscrito, os nomes das 12 tribos de Israel. 3 portas para o lado oriente, 3 portas para o norte, 3 portas para o sul e 3 portas para o ocidente. Mas por que esses detalhes? 12 portas. As tribos de Israel, 3 portas num lado, 3 portas no outro, 3 portas no outro, outras 3 aqui. É um quadrado, 90, o ângulo reto. O quadrado é a figura geométrica perfeita, estamos naquele tempo. 4 lados iguais, todos com ângulos retos. Voltado para um lado, 4 portas, 3 portas para um lado, 3 para outro, 3 para outro. A Jerusalém celeste abre-se aos povos do mundo inteiro, que podem, os povos do mundo podem adentrar. Ela é repleta da glória de Deus. E lá as portas estão abertas, nós vamos ver nos versículos seguintes. É o novo Israel, o Israel do Antigo Testamento. É uma espécie de semente, cuja fecundidade vai se desdobrar em novas sementes e novos frutos e novos desencadeamentos de salvação.
sul, norte, sul, oeste, ocidente, oriente, leste. Os povos de todas as direções podem entrar naquela cidade. Vamos observar. Aqui as portas, mas tem um pouco mais, 14. As muralhas da cidade têm 12 alicerces, sobre os quais estão o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ótimo! Se no versículo anterior são os povos e o povo de Deus do Antigo Testamento aqui estão a construir e a compor a estrutura desta cidade, desta Jerusalém esposa, desta cidade que desce do céu. 3 portas de cada lado no versículo anterior. Os 12 alicerces, fundamento, são os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apóstolos, enviados, Cordeiro. Quando fala em Cordeiro, vamos sempre lembrar, querido telespectador, o Cordeiro é aquele várias vezes presente, Cordeiro manso, imolado, morte, em pé, ressuscitado. É o Cordeiro de Deus, que está ao lado daquele que se senta no trono, que tivera em mãos o livro, a história da humanidade sob suas mãos. Se ele é o vencedor, a história também será conduzida a um final vitorioso. E aqui estamos chegando à vitória. Versículo 13, povos do Antigo Testamento. Versículo 14, os povos as comunidades e o povo de Israel do Novo Testamento, a igreja, os cristãos. Sabe, querido telespectadora, não temos aqui, mas eu gostaria que você acompanhasse. Aqui o William vai ler. Depois você pode ler aí na sua casa os versículos 15 até 24. Ou melhor, até 21, por favor, William. Ele vai ler. Quando eu pedir para parar, quando eu interromper, você se cala, hein? Aqui? Tá bom. Tá bem? Vou tentar. Vai lá, meninão. Força, versículo 15. Aquele que comigo falava tinha como medida uma cana de ouro para medir a cidade, seus portões e sua muralha. Medir é o gesto de quem vai tomar as medidas da cidade para protegê-la. Ela será protegida agora. Aquelas muralhas jamais serão derrubadas. Vai lá. A cidade é quadrada, seu comprimento é igual à largura. Mediu então a cidade com a cana, 12.000 estádios. Um instante só. Comprimento, largura, quadrada, ângulos retos, sinal de perfeição. Estamos naquele tempo. 12.000 estádios é mais ou menos 2.130 quilômetros. Uma cidade cujas muralhas é a visão que ele tem. Sempre a linguagem simbólica. Segue. Calma aí, deixa eu voltar aqui onde é que eu estava. Igual a largura, mediu então a cidade, 12.000 estádios. O comprimento, a largura e a altura são iguais. Mediu também a muralha, 144 côvados. Côvados. Côvados, isso daí significa a largura da muralha, 6 a 8 metros. Oh, que muralha! A cidade está bem protegida e reforçada. Segue! O anjo media com medida humana. O material de uma muralha é jaspe e a cidade é de ouro puro. Um instante, material da muralha é jaspe, brilho. O brilho é retrato da luz. Não está nas trevas esta cidade. Vai. Semelhante a um vidro límpido. A cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Sim, o ouro também, para falar da preciosidade. Agora, você lê, William, e o telespectador vai comigo. Telespectador, fique comigo aqui.
Claro, eu não tenho o charme dele, mas o objetivo é uma explicação. Vai lá. Versículo 19, por favor. Os alicerces da muralha da cidade são recamados com todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe. Um instante. Uma pedra preciosa. O alicerce. Tá, vai lá. O segundo de safira. 2. O terceiro de calcedônia. São todos pedras preciosas para a linguagem da época. 3, calcedônia. O quarto de esmeralda. 4, sim. O quinto de sardônica. Diferentes pedras. 5. O sexto de cornalina. 6, então. E daí? O sétimo de crisólito. Todas pedras usuais na época, menos conhecidas da nossa parte, aqui na nossa cultura, mas é também pedra preciosa, sim. 7, né? Isso. Sim, mais. O oitavo de berilo, isso? Berilo. Berilo. Cada nominho em Peru. É berilo, mas não tem acento e você vê que não tem. Berilo. 8. O nono de topázio. Topázio. 9. O décimo de crisópraso. Isso, esse que é bom. 10. O 11º de jacinto. Sim. O 12º de ametista. Sei. E o 13º? Só tem até o 12º. Ah, então veja. 12 portas, 12 fundamentos, 12 pedras preciosas para ilustrar a nova cidade, a cidade do novo povo de Deus. 12. Aqui para ilustrar a comunidade dos apóstolos e dos seguidores de Jesus Cristo. Vai um pouco mais. Versículo 21. As 12 portas são 12 pérolas. Cada uma das portas era feita de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro como cristal transparente. As portas não estão fechadas, né? Não é? As portas não estão fechadas. Estão abertas. Podem entrar todos. A praça da cidade é o lugar de encontro, a praça numa cidade. E a praça da cidade, como é que está? As 12 portas, cada uma das portas são feitas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro como cristal transparente. As relações são tão transparentes quanto o cristal, e é esta a grande preciosidade. Ouro puro, na cidade celeste, na comunidade dos salvos, entre aqueles que se mantiveram fiéis ao Cordeiro, libertos que estão das potências do dragão e do império, esta nova cidade, a esposa, né? Lá as relações são encontros marcados pela transparência, iluminada aqui pela vitória do Cordeiro. É toda uma linguagem rica de simbologia, exatamente para, adotando as expressões usuais da época, o autor pretende que o seu leitor participe desta grande festa dos vitoriosos. Eu quero lembrar você que está em casa que nós temos um telefone. Caso você ainda não é um benfeitor da obra evangelizada, da TV evangelizada, você pode ligar agora. 41-3221-6060. Vamos para o intervalo, voltamos já. Palavra de salvação. Somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o
servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. A nossa saudação para o Márcio, nos acompanhando em Recife pelo canal aberto, canal 47. A Maria Aparecida nos acompanhando em Curitiba pelo canal 16. A Tabata nos acompanhando de Limeira, São Paulo. Rafael de Belo Horizonte e a Débora de Goiânia, no estado de Goiás. Ô Débora, Goiânia, que bela cidade. Também tem gente de Recife. Recife. Ótimo. E outros mais, a quem quero saudar com muito grande fraternidade. Mas eu estava há pouco, uma curiosidade, eu estava aqui a perguntar para a Tere, a nossa tradutora lá da linguagem de intérpretes. Ô Tere, quais são os sinais para falar aqui da cornalina? É a pedra preciosa, berilo, topázio, crisópraso. Eu acho que ela vai inventando na hora, né? Mas olha, a moça é competente, ótimo. É uma grande, muito dedicada ela a evangelizar as pessoas com dificuldades de audição. É comovente ver tanta paixão por eles e pelo Evangelho. Mas vamos lá, demos um salto, William. Tínhamos chegado ao versículo 21, 22 agora. A cidade, como é a cidade santa, está a descrever. O versículo 22 dá um novo passo, depois de todas aquelas pedras preciosas. Não vi nenhum templo nela, pois o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Para encontrar o Senhor, não é mais o edifício a melhor expressão e o melhor lugar, mas é a relação com o Senhor Todo-Poderoso que venceu o mal, Cordeiro, portador de todas as mansidões. E aqui, o Todo-Poderoso e o Cordeiro, eles não aparecem separados. São alguns acenos da vida trinitária, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vão, às vezes os dois, às vezes as três. Ainda não havia uma sistematização teológica, Deus Trino, ainda não se sabia falar assim. Entretanto, já projeta, já deixa entrever que Deus se assumia expressões trinitárias para poder revelar-se como Criador, como Salvador e como Santificador, a sustentar o Espírito Santo, a sustentar a vida histórica daqueles cristãos que quiserem se manter, se conservar fiéis. Versículo 23, vamos lá. A cidade não precisa de sol ou da lua para iluminar, pois a glória de Deus a ilumina e a sua lâmpada é o Cordeiro. Novamente, a cidade não precisa de sol ou lua. A glória de Deus ilumina, é sua lâmpada, é o Cordeiro. Isto é, e sua lâmpada é o Cordeiro. Luz, a luz permite que tenhamos direção, que tenhamos rumo, que percebamos a realidade das coisas como elas são. E aqui é perceber a história daqueles cristãos tão marcados pelas perseguições e pelas potências do dragão e do império, mas tudo é interpretado a partir da luz
que o Cordeiro irradia. É interpretar a história dos cristãos e dos discípulos de Jesus a partir da vitória do Cordeiro. A história pode ser interpretada a partir dos ricos, a partir dos sucessos, a partir dos fracassos. Pode-se interpretar a história a partir das frustrações e das dores e dos sofrimentos humanos. E aqui o autor oferece uma perspectiva, uma luz. Interpretar a história humana a partir da luz projetada pelo Cordeiro e sua vitória. Lembra, Vinícius, você está aqui desde os primeiros dias do Apocalipse. No começo, quanto pavor com aquelas imagens aterradoras, apavorantes. O autor buscava uma linguagem simbólica para ilustrar a potência do mal no mundo. Agora continua a usar a linguagem simbólica, mas para retratar a vitória do Cordeiro em favor daqueles que se mantiverem fiéis, seguidores de Jesus Cristo. Pretende ele que o leitor compreenda: se fiéis ao Cordeiro, se não nos deixarmos marcar pelas potências do império, como marcar a fronte e a mão, deve lembrar dessa imagem, não? Se levarmos na nossa fronte a imagem do Cordeiro, uso linguagens do Apocalipse, se aceitarmos participar com vestes brancas do grande hino, do louvor dos 144.000, de novo, 12 vezes 12 vezes 1.000, a totalidade daqueles que se quiserem manter fiéis ao Senhor. Se houver a opção por esta causa e esta verdade, a grande luz será sempre a vitória do Cordeiro. Segue, vamos aos versículos seguintes, 24 agora. As nações caminharão à sua luz, e os reis da terra trarão a ela sua glória. Suas portas nunca se fecharão de dia, pois ali já não haverá noite, e lhe trarão a glória e o tesouro das nações. Portas abertas nunca se fecharão. Portas para entrar. E as nações não é só um grupo étnico ou um grupo privilegiado. Aquelas portas abertas para todos os cantos do mundo. 4 lados, 3 portas abertas. 3 portas preciosas, firmes, sólidas e sempre abertas. Nunca se fecham, porque nunca haverá noite. Isto é, elas se tornam a expressão em linguagem de edifício de um mundo, de uma realidade que se abre a acolher absolutamente a todos aqueles que quiserem participar da vitória do Cordeiro. Vamos lá, mais um pouco. Nela jamais entrará algo de imundo, e nem os que praticam abominação e mentira. Entrarão somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Inscritos no livro da vida. Na outra vez nós vimos os livros, a história de cada um e o livro da vida. O desígnio de Deus de manter relações de comunhão com a humanidade. Quem quiser participar com Deus, da comunhão com Deus, este fará parte da grande comunidade dos salvos. Terá atravessado os dias trágicos do poder do império, mas a última palavra será a vitória do Cordeiro. O mar não mais vai existir. O dragão será lançado ao fundo do mar e depois o mar não existirá mais, daí nem o dragão. Não será mais um reino de 1000 anos, a história humana, mas um reino eterno,
que nunca mais vai conhecer o fim. Com este linguajar, o autor pretende, querido telespectador, é um linguajar mediante do qual se serve o autor para dizer o destino final da humanidade pretendida por Deus. Jerusalém, uma cidade aberta, com portas abertas, portas voltadas para todos os horizontes da existência do mundo. Lá naquela praça tudo é luminosidade e transparência, é relação de comunhão e de intimidade. Vamos observar agora versículos 3 e 5. Pode ler, por favor? Versículo 3. Capítulo 22, versículo... mas eu esqueci. Versículo 22, 1, 22, 2. Deixa eu levantar aqui. Nela chamava... Isso, eu é que estou distraído. Achei que era você. Perdoe-me. É tanta coisa bonita aqui que eu acabei por imergir nestes sonhos. Vai lá. Mostrou-me depois um rio de água da vida, límpido como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Rio de água da vida. Piazão, Piá, vocês aí do Nordeste, de Minas, Piá aqui no Sul, é como o garoto, aí em Minas, no Nordeste. Acho que no Pará dizem que é curumim, ou curumim. Curumim? É, piazão, garotão, curumim. Leia de novo, por favor, 22:1. Mostrou-me depois um rio de água da vida. Se você for aos primeiros capítulos da Bíblia, lá no Gênesis, vão encontrar o rio, a fonte de vida, a árvore da vida. Pretende o que o autor com essas indicações? Ei, telespectador, queira ler comigo. Ele vai mostrar, por favor, queira mostrar a tela. Isto, mostrou-me depois o rio de água da vida. A água corre e escorre naturalmente no rio. Não é preciso nenhum esforço. Ela segue naturalmente o seu curso. Tanto quanto é natural para a água correr no leito do rio, tanto assim é a vida, dom de Deus, naquela cidade, naquele mundo, no qual nenhum mal vai triunfar, porque a vitória do Cordeiro terá se consolidado. É isso que o autor pretende que o seu leitor compreenda. Límpido como o cristal. Lembra que há pouco aquela cidade estava edificada sobre pedras preciosas? Você leu há pouco, não é, William? Sim. Aqueles nomes lá que só a Tere é capaz de traduzir com aqueles sinais lá. Topázio, berilo, sardônica, calcedônia, todas pedras. São águas límpidas, não há sujeira. A vida é transparente, é impregnada de luz. Límpido como o cristal que saía do trono de Deus e do Cordeiro, sempre juntos aqui. A água é também no Novo Testamento, símbolo do Espírito de Deus. Mostrou-me um rio de água da vida. Pode-se vislumbrar aqui uma espécie de intencionalidade da parte do autor. Deus Pai, Deus Filho, água da vida, Espírito de Deus. Vamos lá, segue adiante. No meio da praça, de um lado e do outro do rio, há árvores da vida que frutificam 12 vezes, dando fruto a cada mês, e suas folhas servem para curar as nações. Nossa! No meio da praça, de um lado e do outro do rio, há árvores da vida que frutificam 12 vezes. Lá no Gênesis, tinha a árvore da vida.
Essa expressão faz lembrar o mundo criado, recriado, renovado. Como um casal que se desentende, mas depois percebem o quanto lhes é doloroso manter-se distante um do outro. Um casal que realmente se ama. Vamos começar outra vez? A imagem aqui de Jerusalém, esposa. Vamos começar tudo de novo, em bases absolutamente novas, sustentados por motivações totalmente distintas das primeiras. As motivações fracassaram as antigas. É um novo relacionamento entre Deus e a humanidade. Qual é a fonte? O trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de um lado e do outro do rio, árvores da vida, que frutificam 12 vezes. Outra vez esse 12, né? 12 para falar da cidade, das portas, 12 para falar dos fundamentos, 12 para falar das tribos e dos povos, e 12 para falar do tempo. 12 vezes, 12 meses, 4 estações, dando fruto a cada mês. Isto é, o mundo, a árvore oferece frutos por pura gratuidade. Alimenta com tamanha simplicidade e verdade, que é de sua própria natureza oferecer no melhor de si para que outros vivam. São imagens bíblicas. Tanto assim é o mundo recriado e renovado. Todo o tempo será o Criador e suas criaturas, agora filhos, a cada mês, que podem desfrutar desta bondade generosa. E suas folhas servem para curar as nações. Os poderes medicinais das árvores, das vegetações, daqueles são conhecidos desde há muito em todos os povos, mas no Oriente também, muito, muito. Sempre linguagem simbólica para falar das relações renovadas e curadas, para superar as feridas das nações. É preciso deixar que jorre a água, Espírito, que procede do trono e do Cordeiro. Linguagem do tempo para anunciar aos seus leitores. Não serão apenas vitoriosos que farão parte da comunidade dos salvos. Serão também aqueles que irradiarão a salvação de Deus para todas as nações. É aquela imagem, William, do sal da terra e luz do mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E é Jesus que fala aos discípulos no monte, discursos da montanha. Enquanto houver discípulos que ouçam que ouvirem a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus, haverá sal para a terra. Terra, eles não sabiam naquele tempo que era um planeta do sistema solar. Terra é o lugar onde a humanidade habita. Então, enquanto houver discípulos que ouvem a palavra do Senhor, a terra não ficará sem sal. Sal é símbolo da sabedoria. Enquanto houver discípulos que ouvem a palavra do Senhor, o mundo não estará nas trevas, terá luz. Aqui, enquanto houver discípulos que se mantiverem perseverantes, aqui é a imagem das folhas na Jerusalém celeste, as folhas naquela cidade
oferecerão de suas propriedades medicinais para curar as nações. Isto é, ei telespectador, telespectadora, o bem que fizermos hoje, a fidelidade que assumirmos e integrarmos nos nossos comportamentos, não fará bem apenas a nós, que seremos herdeiros das vitórias de Jesus Cristo. Fará um bem imenso, porque abrirá caminhos para que também as nações, outras pessoas e povos, possam participar da salvação que o Senhor quer oferecer. É o bem, princípio tomista de Tomás, de Aristóteles, que o bem se difunde por si mesmo. O bem que eu faço aos outros se irradia para muitos mais. Não é apenas um triunfo ou uma vaidade espiritual para mim. É algo que se torna, que se desdobra e que se transborda, beneficiar, fazer o bem a outros. E aqui, a imagem nesse caso é de curar as nações com as folhas medicinais das árvores frondosas da cidade da Jerusalém celeste. Vamos um pouco mais. Nunca mais haverá maldições. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos lhe prestarão culto. Nunca mais haverá desgraças. E aí o versículo seguinte. Verão sua face e seu nome estará sobre suas frontes. Ah, verão sua face. Verão a face do próprio Deus. Face a face. Escute, filhão. Você já pega a sua menina, a Valentina, tem qual a idade dela? 3 meses. Ela já dá aqueles primeiros sorrisos? Sim. Você olha para ela? Com certeza. Ela olha para você? Uhum. É face a face. Esta imagem, verão sua face, está a ilustrar relações de intimidade, de ternura, e seu nome estará sobre suas frontes. Lembra que o nome estaria nas frontes daqueles que serviam ao império e à besta? Estaria também na fronte daqueles que se mantivessem fiéis ao Cordeiro. Aqui serão eternamente assinalados pela intimidade com o Senhor, a intimidade com Deus. Um pouco mais. Já não haverá noite, ninguém mais precisará da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. É lâmpada outra vez, é que tão natural quanto é para a lâmpada brilhar, tanto assim natural é para Deus estar entre os seus. E eu gostaria o versículo 6, por favor. Vamos até lá. Versículo 6. Deixei aqui na Bíblia aqui. Disse-me então, estas palavras são fiéis e verdadeiras, pois o Senhor Deus, que inspira os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer muito em breve. Ou seja, tudo isso que fora aplicado em imagens de brilho, de beleza, de riqueza, de nobreza, de comunhão, são palavras fiéis e verdadeiras, não demora muito, logo, logo, tudo será realizado assim. Os tempos de Deus não são os nossos, mas a sua vitória é a nossa. É este o livro do Apocalipse, meu irmão, minha irmã. Começou atemorizando e conclui assegurando a paz para aqueles que se mantiverem fiéis ao seu evangelho. Estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado, Dom Peruso. Obrigado a toda a nossa equipe. Obrigado a você que faz parte da família Evangelizar. Vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreva, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Até o nosso próximo programa. Evangelizar é preciso. Todo joelho se dobrará
diante do Rei vencedor, e toda língua confessará que só Tu és santo, santo, santo. Todo joelho se dobrará diante do Rei vencedor, e toda língua confessará que só Tu és santo, santo, santo.